Oi, meu nome é Elisane, eu sou cristã. Eu gosto de falar da palavra do Senhor Jesus Cristo, que nos ensina sobre o amor, a redenção, a santificação. Eu amo falar da palavra do Senhor, compartilhar com vocês o meu entendimento. Muitas coisas que eu aprendi, tenho aprendido a cada dia com a revelação da palavra das Escrituras Sagradas, me ensinam a luz, me ensinam o que é amar, me ensinam o que é perdoar, me ensinam o que é misericórdia. Mas o principal de tudo é saber o que Deus quer de nós, o que Ele deixa claro que Ele quer de nós. Ele quer de nós que sejamos misericordiosos, que tenhamos um entendimento aberto, que não sejamos escravos de homens, entender que a gente crê naquele Salvador que de graça, com compaixão, se entregou naquela cruz por amor de nós. Que a gente venha a fazer o que Cristo ensinou, o que é uma religião verdadeira, e sim visitar os mais necessitados, as órfãs, os viúvas, o pobre. Ele nos ensina que nós devemos dizimar para com esses, dando o que é necessário. Se tu vê o teu irmão com fome e lhe cerrar a porta, como que você estará no amor de Cristo? Se ele te ensina que tu deve dar de comer até mesmo aos teus inimigos, nós façamos o que é justo e correto e digno, que Deus vai nos mostrar o que é certo. Vamos se basear nas escrituras e ser crentes verdadeiros e não só de aparência, mas sim de atitude. Devemos ter atitude. O que eu posso falar do Senhor, que eu aprendi muito e que me abriu os olhos, primeiramente, não ser religiosa, porque a religião ela escraviza, mas ser pura, verdadeira, viver o amor, porque tudo se conclui no amor. Quem ama não mata, não inveja, não pensa mal, não julga. Ele é cheio de misericórdia, ele compreende, ele escuta, ele aconselha. Tudo isso para a glória de Deus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que se entregou a si mesmo para todo aquele que nele crê, creia e tenha vida eterna. E essa vida eterna, ela está em Cristo Jesus. Como é bom falar do Senhor. Ele nos ensinou tantas grandezas, tantas maravilhas, e a palavra dele, ela é verdadeira. Não adianta tu dizer que teme a Deus e não agir com atitudes que condiz com a tua fé. A tua fé, ela deve ser com atitudes, porque esse povo me louva de boca, mas não de coração. O Senhor nos ensina um grande mandamento aí para nós aprender com Ele. Amamos de atitude, porque se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver nu, vista-o. São pequenos gestos que cada um de nós temos o suficiente para poder repartir. Aquele que tem 2 túnicas, dê uma túnica. O que quer dizer isso? Deus está dizendo que nós sempre vamos ter o necessário para nós e para poder compartilhar com aquele que nada tem. Vamos supor, eu tenho um brechózinho. Eu não tenho dinheiro guardado? Não tenho. Mas eu tenho um brechózinho. São roupas usadas, roupas seminovas. Qual a minha atitude? O que Cristo espera dar aquilo que tu tem? Então, se eu ver alguém necessitado, sem ter o que vestir, eu coloco ele para dentro, troco todas as vestes dele e assim eu vou estar fazendo algo por amor, porque Cristo me ensina assim. Se eu tenho o pão
2 pão e passa alguém pedindo pão, ainda que eu tenha só um pão, e eu não ceder esse pão, ainda que eu esteja com fome, porque aquele que está me pedindo, ele só tem aquele pão que eu vou dar para ele. Mas eu sei que quando eu chegar em minha casa, glória a Deus, tem fartura, eu vou poder saciar a minha fome. Já aquele pobre criatura está dependendo daquele pão. Então não sejamos egoístas. A gente não pode ser egoístas, sejamos amorosos. Sabemos que Deus é o nosso supridor e que de nada teremos falta. Nada temos falta. Todo aquele que crê, ele está protegido, porque o Senhor é o nosso sustento. Ele ensina, para e percebe. Todas as escrituras nos ensinam que aquele que confia nele, o justo não padecerá, não mendigará o seu pão. E essa é uma palavra verdadeira e digna de toda honra, toda glória. Deus nos ensina a ter compaixão. Visita os velhos, visitem os velhos, adote alguns. Eles têm falta de amor, porque muitas pessoas desprezam a idade já muito avançada. Ninguém já valoriza mais os idosos e eles precisam tanto, porque a fraqueza vem, a juventude já passou e eles ficam se sentindo como um peso, como um estorvo. Temos que mostrar para eles que não, que eles são amados. Procura o vizinho, um amigo, vai num asilo, faz uma visita, vai ver os deficientes. Isso é a obra de Deus, a obra de Deus nada mais é do que nós nos doar um pouquinho de nós a cada um daquele que precisa. Essa é a obra de Deus, nós amar uns aos outros assim como Ele nos amou. É tão rico, é tão maravilhoso esse Evangelho de Cristo, essa libertação que a gente tem nele, que Ele nos ensina todas as coisas. Filho meu, peça o que quiser. Olha que promessas, que maravilha. Eu posso me achegar a Deus com o coração aberto e pedir o que eu necessito. Ele vai dar segundo a vontade dele. Ele me ama tanto que ainda que eu peça, se ele vê que não é o bom para mim, ele não vai me dar. Mas se ele vê que está na segunda vontade dele, ele vai me dar agora, já, como muito me deu. Como muitos testemunhos eu tenho na minha vida que Cristo tem transformado. E é somente pela fé, gente, somente pela fé, que eu temo o nome do Senhor, eu louvo todo dia, eu peço a luz das Escrituras, palavra de conforto, eu sigo a minha vida forte. É claro que tem dias que a gente fraqueja, é claro que tem dias que tá difícil, mas quando tu busca no Senhor, ainda que a dificuldade seja aparentemente aos olhos humanos impossível, ela se resolve. Ela se resolve somente pela fé. Deus coloca uma ocasião, um meio, uma ideia, alguém, uma boca para falar contigo. A solução vem. Muitas coisas que pareciam estar perdidas, para mim, eu cheguei ao Senhor e disse: Senhor, só o teu milagre nesse momento na minha vida. E Deus instantaneamente, do nada, um telefone tocou, algo aconteceu e a situação se normalizou. Então não há dificuldade nessa vida que não tenhamos a luz do Senhor, crendo nele que ele não nos capacita a caminhar e vencer. Porque esse é o nosso Deus, ele nos ensina a amar uns aos outros assim como ele nos amou. E esse é o Evangelho de Cristo. Sejais livres, amai uns aos outros. Se alguém pregar outro Evangelho que não for segundo a caridade, é soberbo e delira. Não vamos esquecer, nós somos soberbos. Nós somos cristãos, verdadeiramente cristãos. Somos pequenos cristos na terra. Temos que passar isso é importante. Ensinar o que é ser cristão.
Oh, meu povo amado, vamos espalhar o evangelho a toda criatura.